Impulsionar, tudo bem? Eu sou o professor Tarcísio Santos e a gente vai iniciar a nossa aula 5 do curso de Matemática Básica que precede, ou seja, antecede o curso completo de Matemática que você tem na nossa plataforma, tá? Na descrição do vídeo você recebe agora uma lista de exercícios. Essa lista está com o gabarito comentado e outras estão com o gabarito em vídeo aqui no nosso curso. Ok, pessoal? Vamos lá para a nossa aula 5, porcentagem. Bom, quando a gente trabalha com porcentagem, a gente precisa pensar que a gente está considerando um número n, tá, em relação a 100 pedacinhos iguais. Ou seja, n% significa considerar n pedacinhos em relação a 100 que você tem. Ou seja, você tem aqui n com esse símbolozinho, né? É o n percentual. Ou seja, aqui a gente tem o n%, que significa n sobre 100. Ou seja, ele é uma fração centesimal. A fração centesimal é aquela onde você tem lá um número separado em 100 pedacinhos iguais, ou seja, é um número que tem um denominador igual a 100. Okay? Então, toda fração percentual ela pode ter uma fração equivalente, ou seja, uma fração que não necessariamente está em porcentagem, né? Ou seja, ela não está na sua forma centesimal, mas ela não deixa de ser equivalente a uma fração que é centesimal, ou seja, uma porcentagem. Ou seja, sempre que você quiser uma porcentagem aí, você pode colocar aí uma quantidade que você quer em relação à quantidade total. Por exemplo, aqui eu separei esse blocão em 100 pedacinhos iguais. Ó. Aqui, esse blocão e esse blocão, ok? Cada blocão desse você tem aí 25 pedacinhos, tá? Ou seja, totalizando 100 deles. Se eu pinto esse pedacinho aqui, ó, por exemplo, se eu pintar esse pedacinho, o que eu tenho? Eu tenho 1%. Ou seja, eu tenho um pedacinho dos 100 que eu tenho. Se eu quiser aqui pintar dois pedacinhos, o que eu terei? Eu terei 2%. Okay? Se eu pintar, por exemplo, 3 pedacinhos, eu tenho 3%. Agora, se eu pintar tudo isso aqui, né? Se eu pintar todo esse blocão, o que eu terei? Eu terei 25 pedacinhos em relação ao meu total, certo? Ou seja, eu tenho 25 pedaços de 100, ou seja, 25 sobre 100, que representa o nosso famoso 25%. Ou seja, o 25 agora está em formato percentual. E aí, galera? Então, pensando em 25%, a gente pode também escrever ele na forma decimal, que é o formato com vírgula, mas eu vou deixar essa parte para o curso que não é o de matemática básica, lá o curso completo que você tem na nossa plataforma, ok? Não falaremos de números com vírgula nesse pedaço de matemática básica por enquanto, ok, galera? Então, como é que a gente pode escrever frações equivalentes? Por exemplo, a gente tem lá o 25%, esse 25% pode ser escrito assim, ó, 25 sobre 100, e se você quiser encontrar uma fração equivalente, por exemplo, eu posso dividir por 25 em cima e embaixo, que é o MDC. Sei que você aprendeu o MDC aqui no curso de matemática básica. O MDC entre o numerador e o denominador é 25. Portanto, lá em cima vai dar 1, aqui embaixo vai dar 4. Ou seja, 1/4 é uma fração equivalente. Ou seja, é como se você tivesse 4 pedacinhos no total. Estivesse considerando somente uma delas. Ou seja, considerar uma das 4 significa considerar 25% do total do que a gente tem aí, tá? A gente pode ainda pensar, por exemplo, aqui, ó, vou multiplicar, por exemplo, por 100 em cima, multiplicar por 100 embaixo para encontrar o quê? Para encontrar uma outra fração equivalente. Significa que aqui a gente vai ter 1 vezes 100 é 100, embaixo 4 vezes 100 é 400. Ou seja, aqui a gente tem 100 sobre 400. O que o 100 sobre 400 representa? Significa que você tinha um total de 400 elementos e você considerou 100 deles, ou seja, você considerou 1/4 ou 25%. Bem, gente, significa então que quando a gente pensa em porcentagem, a gente pega a quantidade que a gente quer em relação ao total. Bem, gente, então essa é a parte aí. E agora a gente vai pensar na prática como isso funciona. Vamos lá? Bom, a gente vai fazer um exercício aqui simples que indica o seguinte: numa turma há 5 homens e 15 mulheres. Bem, determine a porcentagem de mulheres dessa turma. Para a gente saber a porcentagem de mulheres dessa turma de uma forma prática, você vai fazer o quê? Você vai contar a quantidade de mulheres que você tem. Ou seja, você tem aqui 15 mulheres
em relação a quem? Ao total. Ora, o total são 5 homens e 15 mulheres. Ou seja, esse aqui é o percentual, aqui é o percentual de mulheres que você tem. E deixa eu só colocar direitinho ali, ó. Quer ver? Essa quantidade aí, ó, a gente representa como percentual de mulheres. Ok? Então, a gente vai ter aí, ó, 15 sobre 5 mais 15, que é 20. E essa fração, ela não está na forma centesimal, ou seja, ela não está com o denominador igual a 100. O que a gente faz para fazer com que o denominador fique 100? Ora, vou pensar, 20 vezes quem que dá 100? Ora, esse número é 5, então vou multiplicar por 5 embaixo, multiplicar por 5 em cima para corrigir essa falha matemática aí, né? Então, você vai ter em cima 75, que é 15 vezes 5, e embaixo, 20 vezes 5, você vai achar o número 100. Ou seja, isso equivale a 75%. Significa que 75% das mulheres são... 75%, perdão, das pessoas são mulheres nessa turma. E aí, galera, a gente vai para mais um exercício prático e todos esses exercícios vão te ajudar muito, muito, muito lá quando a gente falar de probabilidade, análise combinatória, tá? Essa é uma curso de matemática básica agora e antecede o curso completo que você tem na nossa plataforma de matemática. E galera, vamos lá. Bom, nesse exercício aqui, você tem o seguinte, ó. Considere uma caixa 1 que tem 5 bolas azuis, 5 bolas verdes. Na caixa 2, você tem o quê? 3 bolas azuis, 6 bolas verdes. E aqui, ó, 6 bolas verdes na caixa azul. Beleza. Retira-se uma bola ao acaso, ou seja, aleatoriamente, da caixa 1 e passe para a caixa 2. Determine a porcentagem de bolas azuis na caixa 2 para duas hipóteses. Ou seja, há duas hipóteses que pode acontecer ali. Você tem aqui, ó, a nossa caixa 1, e aqui, ó, caixa 1, beleza? Caixa 1, beleza. E aqui nós temos a caixa 2. Dessa caixa aqui, você tem 5 azuis e 5 verdes, ok? E dessa aqui, você tem 3 azuis e tem 6 verdes, ok? Então, ali você vai tirar uma azul daqui. Vamos supor que você tirou uma azul. Ok? Tirou uma azul daqui, ela passou a ter 4 azuis e essa azul foi para lá, certo? Essa azul aqui passou a ter 4 azuis. Se passou a ter 4 azuis, ele quer saber qual é a porcentagem de bolas azuis nessa caixa. Ora, a porcentagem de bolas azuis são 4 azuis dentre o total, que é 4 mais 6. Ou seja, nós temos 4 sobre 10. E se você quiser passar para a porcentagem, você multiplica esse 10 por 10 para você ter o quê? 100 no denominador, ok? E aqui multiplica por 10 que você vai ter 40. Ou seja, isso representa 40%. Ok, galera? Ou seja, por que eu multipliquei aquele denominador por 10? Porque eu quero que a fração seja centesimal, ou seja, o denominador seja 100. Tá? Eu multipliquei ali para eu achar em porcentagem o nosso resultado. Agora, para a segunda hipótese, você tem aqui, ó, uma outra caixa, ok? Uma outra caixa. E você tem, então, a ideia de você ter 5 azuis, 5 verdes. Aqui, 3 azuis e 6 verdes. Tranquilo? Agora, se eu tirar uma bola daqui e ela não sair uma azul, né? Porque poderia ter saído azul, poderia ter saído verde. Se tirar uma verde daqui, ó, a gente passa a ter quantas ali? Passa a ter 4 verdes aqui, ó, 4 verdes. Beleza? Vem uma verde para cá, aqui não são mais 6, são 7 verdes. Ou seja, qual é a porcentagem de azuis que a gente tem na caixa 2 agora? A gente tem 3 azuis, dentre quantas? 3 azuis mais 7 verdes. Ou seja, 3 sobre 10. E agora? Como é que a gente transforma esse 3 sobre 10 em porcentagem? Tá? Você vai multiplicar o 10 por 100. Ou seja, perdão, 10 por 10, para você ter o denominador igual a 100. Multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo, o que nós encontraremos aí? Nós encontraremos 3 vezes 10 igual a 30. E aqui embaixo, 10 vezes 10 igual a 100. Isso representa o nosso famoso e glorioso 30%. Ok, galera? Então, essa é a introdução da aula de porcentagem. Espero você no próximo vídeo, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em porcentagem no nosso curso de matemática básica.
Bem, galera, fica aí conosco no próximo vídeo. Valeu!